Boa tarde, Cris. Olha, deixa eu ver, são 15h18 aqui pelo horário de Londres. A nossa equipe chegou exatamente nesse ponto às 4h30 da manhã daqui, 00h30 aí no Brasil. E a diferença é impressionante. Quando a gente chegou, uma multidão, pessoas acampadas aqui ao longo dessas barreiras, todo mundo à espera desses eventos fúnebres, do cortejo, do funeral na Abadia de Westminster. Agora é um clima de pós-festa. Vocês acompanham aí o trabalho dos carros de limpeza, muitos voluntários recolhendo lixo. Era pouco lixo nas ruas. Acho que isso vale a pena ressaltar. Mesmo assim, todo esse esforço com voluntários para tirar qualquer resquício de multidão de festa por aqui. Digo festa, claro que é um dia de muita tristeza, um funeral de Estado, mas o clima é de muito carinho, de muita comunidade, comunhão até entre desconhecidos aqui na rua, um clima que a gente não tem o hábito de ver em Londres em dias normais. Me chamou muita atenção duas declarações do arcebispo da Cantuária durante a cerimônia na Abadia. Ele falou assim: poucos líderes mundiais receberiam esse amor que transborda como a Rainha Elizabeth, e disse também que ela tocou um número importante de vidas, e isso ficou muito claro no esforço de todas as pessoas que vieram até aqui, chegaram cedo, se espremeram para conseguir um lugarzinho aqui contra as barreiras para ver o cortejo passar. É um carinho que transborda, e o que me impressiona particularmente é ver como esse cenário vira uma espécie de palco. Eles tiraram, por exemplo, semáforos e sinais de trânsito para deixar o cenário ainda mais bonito, se é que isso é possível. E agora já um outro cenário completamente. Saíram os policiais fardados, entraram os funcionários da limpeza, saiu aquela solenidade, aquele respeito, aquele silêncio absoluto do início do dia, e entrou agora todo o barulho de uma grande cidade contemporânea em pleno movimento numa segunda-feira. Então é uma cidade que se adapta a esses eventos com uma flexibilidade impressionante, com uma organização impecável. Realmente eles fazem isso como ninguém. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Cecília. A gente acompanha então a chegada, que já aconteceu, do cortejo fúnebre, com o caixão da rainha, ao quadrilátero de Windsor. E com todas as honras, já previstas pelo roteiro da monarquia, para a chegada ao castelo de Windsor, onde haverá o sepultamento da rainha, esse ato final, depois de dias de despedida. O cortejo da rainha, ele é cercado aí, então, por oficiais, os guardas da cavalaria doméstica também. O carro fúnebre fica ao centro, acompanhado por uma escolta composta por oficiais, 2 oficiais e 24 patentes do 1º Batalhão de Guarda de Granadeiros. E aí a gente acompanha o caixão com o estandarte real, representando Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte. Professor Bruno Cerqueira, quero te perguntar sobre esse momento que realmente vai marcar a despedida que a gente vem falando há dias, até conversando ao vivo aqui na Globo News, dessa era de 70 anos de reinado. A rainha consegue se despedir do legado mais longevo da história com essa representatividade, esse simbolismo que a gente acompanha pelas imagens, Bom dia. Então, o Globo de Ouro, quer dizer, os símbolos, a regália, como a gente chama, o Globo de Ouro, o cetro real e, no caso, a coroa imperial de Estado, eles são a representação do monarca e do poder que ele tem. Historicamente, ele detinha um poder político muito maior, isso foi se dividindo, como a gente já falou. Havia um ditado, latino, que justamente é a transição da medievalidade para a modernidade, que é: dentro do reino, o rei é o imperador, ou seja, dentro do seu território real, ele é o comandante supremo de tudo, ele é digamos, um senhor universal, só que é dentro do seu reino. No caso do Reino Unido, da Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, a gente sabe que são 3 reinos, e um principado, o Principado de Gales, que é, enfim, cujo titular é o filho primogênito do rei,
E no caso, por isso que no estandarte não aparece ali, né, Gales, aparece Escócia, Inglaterra e Irlanda. Irlanda, inclusive, é o símbolo que está ali, é a harpa da Irlanda, inclui a Irlanda toda, não é? Já foi até pedido uma vez que se tirasse por parte de governantes da Irlanda, não é? Mas isso não vai ocorrer justamente porque a Irlanda do Norte tem uma maioria, digamos, protestante e pertence ainda ao Reino Unido. Mas, sem dúvida, a regália faz parte e ela é empregada em todos os monarcas, não é? Quando são velados e enterrados também ocorre da mesma forma, né? Os símbolos do poder régio são colocados para a remissão à ideia de que o senhor de todos, não é? Isso vem da ideia medieval de que tinham os vassalos, os suzeranos, diferentes dos soberanos. O rei é um soberano, ou seja, ele está acima de todos, não é? De todos os governantes locais e regionais. Hoje, evidentemente, não existe a medievalidade, salvo nessas tradições. As tradições que a monarquia britânica mantém são para conectar com a medievalidade, não é? Daí os títulos, não é? Que os filhos da rainha portam, os netos da rainha portam, os sobrinhos da rainha portam, todos são títulos que remetem a terras. Por exemplo, não existe um ducado de Cambridge, mas o príncipe William, agora o príncipe de Gales, né? Foi titulado Duque de Cambridge, né? Então é como se existisse um ducado. E o filho dele já tem um título ou ele, a partir de uma certa idade é que ele recebe esse título? A partir de uma certa idade, às vezes o evento em que a rainha conferia, agora o rei, é o próprio casamento, como foi o caso deles, né? Do príncipe William e do príncipe Henry, que é Harry. Há muitas ocasiões, de fato, em geral, eles já estão maiores, né? O que não impede, claro, de que às vezes havia titulaturas com menor idade, né? Bom, professor, a gente continua acompanhando, portanto, esse cortejo com o corpo da Rainha Elizabeth II já em Windsor, se encaminhando para o castelo de Windsor, onde ela vai ser sepultada ao lado do marido, o príncipe Philip. Impressionante essas imagens aéreas, a gente consegue ter a dimensão dessa multidão que está lá acompanhando todo esse cortejo. Lembrando que esse castelo de Windsor é considerado o maior e mais antigo castelo habitado do mundo. Durante a pandemia, a própria Rainha Elizabeth II se mudou para lá exatamente para evitar qualquer contato com o Covid. Ela também morou no castelo durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, essa ligação da rainha com esse castelo, onde ela vai ser enterrada, é de longa data. Ela nasceu, inclusive, nesse castelo, passou boa parte da infância e da adolescência dela ao lado da irmã Margaret no castelo de Windsor. Inclusive, Margaret está enterrada também no castelo, assim como o pai e a mãe da Rainha Elizabeth II. Professor, enquanto a gente acompanha imagens ao vivo de todo esse cortejo, das cerimônias, queria continuar conversando com o senhor, voltar a falar sobre as grandes prioridades que o rei Charles III deve ter nesse primeiro momento de reinado. A gente já destacou aqui no Conexão os maiores desafios dele, que seriam popularidade, já que a popularidade dele não é tão grande quanto era da rainha, a capacidade de governar de forma mais silenciosa, porque ele, pelo menos enquanto príncipe, gostava de se posicionar, de falar sobre vários assuntos, e também a modernização da monarquia. Mas, na opinião do senhor, na sua visão, qual deve ser o maior dos desafios que ele vai enfrentar a partir de agora, professor? Olha, eu acredito que o novo rei, né, Charles III, vocês já devem ter falado muito de todos esses desafios, e isso é impossível que ele crie carisma do nada, não é, com base exclusivamente no carisma da mãe, não é? O príncipe de Gales, antigo, agora rei, tem um histórico, não é, de uma relação tortuosa no casamento que se tornou muito pública, não é? A princesa de Gales falecida, Diana, ela ficou mais popular do que ele. Isso, portanto, é algo que, com certeza, o incomodava muito, não é? E digamos, gotejos disso estão aí até hoje. É patente que, por exemplo, parte da imprensa tem uma simpatia muito maior pelo príncipe William, né, do que pelo príncipe Charles, que agora é o rei. E muita gente sempre disse que ele poderia renunciar por isso. Isso é bastante longe da realidade interna deles. Tanto que isso não ocorreu e não se comentou, né, oficialmente que pudesse. Mas eu acho que, no geral, existe o carisma subjetivo. O carisma da rainha que foi construído ao longo de décadas, né? E existe o objetivo, que é um carisma íncito à própria monarquia. A monarquia que é uma, como diz quem é crítico, né? Eu estava lendo um artigo do Times, quer dizer, você é uma
projeção ilusória, não é? Em um mundo tão destruído, né? Em um mundo capitalista que foi o próprio reino inglês, não é, que espalhou esse capitalismo pelo mundo, assim como o reino holandês, né, neerlandês, nesse mundo em que as relações de trabalho são ainda tremendamente desiguais e injustas, sobretudo em países do chamado terceiro mundo, países em desenvolvimento. Nesse âmbito todo, a monarquia projeta uma constância, uma estabilidade, uma aura de Seria prestígio. uma segurança. Uma segurança, exatamente. Uma sensação de segurança. Uma sensação de segurança que a República, por exemplo, em si não tem, por causa exatamente das campanhas eleitorais constantes, não é? Das brigas entre aqueles que vão se tornar o próprio chefe de Estado da nação. Então, esse tipo de coisa a monarquia carrega, não é? Não é à toa que esses povos europeus mantêm, né? Queria saber do Marcelo. Marcelo, a gente está vendo, a gente viu, Helena, a última foto oficial da rainha foi com a Liz Truss. Então, a gente tem uma primeira-ministra assumindo com um novo rei. De que maneira você acha que isso vai ser importante ou que isso pode ser diferente? Você acha que a Liz Truss vai agir em relação ao Charles de uma forma diferente do que ela agiria em relação à Rainha Elizabeth? Ou o cargo é o mesmo? Não me parece que tenha uma razão para ela agir diferentemente do que ela agiria se fosse a rainha. Me parece que o que ela deve estar dando graças a Deus, talvez, é dela ter conseguido uma trégua no início de governo que tinha tudo para ser para lá de turbulento. E ela conseguiu uma trégua que ela não pediu. Quer dizer, qual é a trégua? A trégua é conseguir alguns dias para não apenas montar o gabinete dela, mas para planejar algumas medidas de impacto que ela possa ir fazendo aos poucos, porque o país vive crises sobrepostas ao mesmo tempo. Agora, me parece que a relação institucional entre a chefe do governo e o agora chefe de Estado vai se manter igual e não teria por que ser diferente. Ele não vai ter maior ingerência sobre o governo dela, que a mãe teria, que já não teria ingerência. É o contrário. E ela também não vai ter uma reverência menor, pelo fato dele ser mais novo. Ter menos popularidade ou ser mais novo. Nada disso. Acho que a instituição permanece. A instituição faz questão de dizer, como disse o Charles já 2 vezes, se não me engano, em 2 ou 3 discursos, da manutenção do atual sistema de uma monarquia parlamentarista. Quer dizer, isso aí não vai ter nenhuma mudança à vista, até porque acho que a sociedade britânica não aceitaria tampouco, né? Falam muito em democracia, na né? sua opinião, qual é o principal desafio que a Liz Truss vai enfrentar? O que ela enfrenta nesse novo momento como desafio? Eu acho que o maior desafio dela é explicar de onde ela vai tirar dinheiro para financiar a energia para o país inteiro, como ela prometeu. O plano dela é bem audacioso e tem que saber de onde vem esse dinheiro, porque ela prometeu financiar para todos, independentemente da renda familiar. Uma crise muito grande. Então, é uma coisa que tem um preço. E de onde vem esse dinheiro? Então, ela veio com uma proposta muito ousada e tem que justificar isso agora. Então, esse é o desafio dela. Agora, eu queria lembrar que a rainha estava aí esse tempo todo. Nos últimos anos, teve 4 primeiros ministros, né? Então, o que ela significava de estabilidade era muito importante. Havia troca de governo o tempo todo, mas ela estava lá. Agora, a gente tem muita novidade ao mesmo tempo, né? A gente tem um novo rei, uma nova primeira-ministra. Ou seja, a família real britânica vai continuar em cena por algum tempo. Nos próximos meses. Camila. Estamos acompanhando ao vivo esse momento histórico, né? A chegada do cortejo aí em direção ao castelo de Windsor. E é dentro do castelo, na capela de São Jorge, sob muitos aplausos. Olha, a gente consegue ouvir das pessoas que acompanham bem de perto o cortejo, essa chegada aí histórica para quem está acompanhando o caixão da rainha no carro fúnebre. Vamos ouvir.
Margarita, o local por onde eles passam agora, nessa cena aí, sob bastante aplausos, é a Long Walk, é isso? Ou é o ritual? É a reta final para a chegada ao Castelo de Windsor, chama-se Long Walk, por isso que tem tanta gente reunida aí. E, inclusive, eu estava lendo há pouco que não para de chegar gente lá. Muita gente mesmo. E agora há pouco o prefeito de Londres fez um agradecimento a todas as milhares de pessoas que estiveram em Londres nos últimos dias para prestar suas homenagens à rainha, sua majestade, e aproveitou para agradecer também aos policiais, aos voluntários, a multidão que esteve mobilizada para garantir segurança numa cidade inundada de gente, né? Quase 2 milhões de pessoas. Professor, queria voltar com o senhor ainda dentro dessa questão dos grandes desafios que o Reino Unido vai enfrentar a partir de agora. Nós estamos vivendo uma guerra, a guerra da Ucrânia, e tem outras situações preocupantes também na Europa, como hiperinflação, questões preocupantes no mundo todo. Essas questões todas podem acabar mudando de alguma forma a maneira como o novo rei Charles III vai conduzir? Não creio nisso, não. O sistema político deles, não é muito previsível, assim como um sistema cerimonialístico deles é previsível. Eles enfrentam crises e eles entendem que as crises são passageiras, não é? E que as crises têm soluções emergenciais. É só a gente ver a biografia do Winston Churchill, né? Eles são muito apegados a esses procedimentos, digamos, no caso, cerimoniais, protocolares, mas também aos procedimentos políticos ligados a uma repetição, não é? De como lidar. Claro, às vezes vem guerras, não é? E eles têm exército, marinha para isso, não é? Como qualquer povo. Mas eu acredito sim que a crise econômica, que sempre gera uma crise política, né? A crise econômica é um grande desafio para o Reino Unido, não é? Mas eu acredito que eles vão encontrar, como eles sempre acham um jeito de encontrar, soluções aí inovadoras. Vamos ver como vai encarar a primeira-ministra e a parte de finanças do governo dela, né? Vamos então agora para mais uma localização com a nossa correspondente Nathalie Reinoso. Nathalie, onde é que você está exatamente? Oi, Leilane, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui na frente do Castelo de Windsor, onde a rainha vai vir, o caixão está a caminho do castelo. Aqui a rainha vai descansar. Esse lugar está lotado, né? A cidade de Windsor. É aqui que vão terminar todas essas homenagens. O caixão chegou agora há pouco e saiu para o cortejo na Long Walk, que é uma avenida de quase 5 quilômetros, que vai passando por uma parte muito arborizada. Tá bem cheio, eu estava lá mais cedo, tinha muita gente acompanhando tudo por telões que eles colocaram lá desde mais cedo. E agora, claro, as pessoas estão vendo tudo de perto, então estava muito cheio desde cedo. Para a gente ter uma ideia, Windsor tem 30 mil habitantes, mas a cidade, segundo as autoridades, está recebendo hoje mais de 100 mil pessoas. Daqui a pouco, por volta do meio-dia em Brasília, 4 da tarde aqui, começa a cerimônia na Capela de São Jorge, uma cerimônia mais intimista, com cerca de 800 pessoas, a família real, com certeza, claro, e também funcionários que trabalharam aqui dentro do castelo, ao lado da rainha, por todos esses anos. Esse era um lugar de refúgio da rainha Elizabeth, foi onde ela morou nos últimos anos, era o lugar principal, a casa principal. Foi aqui, inclusive, que ela se isolou ao lado do príncipe Philip durante toda a pandemia. A gente continua por aqui, a gente vê uma multidão. As pessoas não vão conseguir ver por aqui o cortejo, mas estão todas tentando, né, na expectativa de ver alguma coisa, de ver a família real. Mais tarde vai ter uma bênção do arcebispo da Cantuária e depois também o gaiteiro real vai tocar o último lamento. Era ele que acordava a rainha Elizabeth todos os dias, às 9 da manhã, ele tocava a gaita de fole debaixo da janela dela, fosse em Balmoral, fosse aqui no Castelo de Windsor ou no Palácio de Buckingham. E à noite vai ter a celebração privada, o sepultamento, com a presença apenas da família, uma celebração que não vai ser transmitida. E a gente vai, claro, saber por todas as informações passadas à imprensa, mas não teremos imagem dessa parte. Ela vai ficar ao lado do príncipe Philip,
né, e também dos pais e da irmã Margaret. Como a própria rainha disse, a vida é cheia de primeiros encontros e últimas despedidas. Leilani. Nathalie, muito obrigada. A gente está aqui acompanhando todo esse momento, né, da chegada ao Castelo de Windsor. Professor Bruno aqui ao meu lado, a gente está seguindo, acompanhando. A gente estava ouvindo a Nathalie falando. A gente tem ideia da importância, da força de um líder quando ele faz uma cerimônia íntima para 800 pessoas, né? É uma cerimônia íntima para 800 pessoas. Porque a família real britânica é imensa já, né? Começa por eles, né? A família... É porque a gente só ouve falar do Charles, né? E tem o William, e tem o Harry, e tem o Andrew. Mas isso é a família imediata da rainha. Por exemplo, os primos irmãos dela que estão ali, né? No cortejo, estiveram lá já antes. O Duque de Gloucester, o Duque de Kent, né? Eles, cada um tem os seus descendentes, né? Toda essa gente, todos os Windsor, né? Estarão lá. Estarão lá também primos irmãos da rainha que são do lado materno, né? Os condes de Strathmore, Kinghorn. Então, a família extensa, digamos, da rainha é grande, não é pequena, é bastante grande. Tem esses chefes de Estado monárquicos que são primos também da rainha. Então, é um número considerável de pessoas, né? Agora, professor, fala um pouquinho desse momento que a gente está vendo aí, essa chegada, desse final da Long Walk. Então, na verdade, o Windsor, né? O castelo, que simboliza a própria monarquia por causa do nome da dinastia, né? É algo meio fantástico, digamos assim, né? No imaginário deles, porque representa a continuidade, né? Uma fortaleza, um castelo-fortaleza, se mantém até hoje, como vocês estão sempre frisando, tem 1000 anos. Então, isso tudo é muito simbólico. É a fase final de despedida, quer dizer, é quando o povo está vendo a sua monarca pela última vez, não é? Dali em diante vai entrar para a Capela de São Jorge. Acho que uma parte do início é televisionada, né? E depois entra numa fase que só os membros da casa, enfim, os familiares vão ver. Então é o último trajeto, não é? Da rainha, evidentemente morta dentro do caixão, mas é a última vez, não é, que eles verão uma imagem dela, que não está viva, mas sim no caixão, no esquife, não é? É impactante para todos. Para eles e para os povos. É impactante até para a gente, que está a quilômetros de distância. Exato. Pois é, a gente vai acompanhar agora essas imagens aí históricas, né? Tem o carro fúnebre, a gente vê também o regimento de guardas e também a cavalaria doméstica posicionados ali, atrás do carro funerário. Vamos acompanhar. Professor Bruno, o senhor conhece tão bem cada detalhe desse roteiro. O momento em que a família real, que saiu de carro de Londres para Windsor, se junta de novo a esse cortejo a pé, é na entrada do castelo? Da capela, né? Na verdade, eles vão se unindo, exatamente até como aconteceu em Westminster. Eles vão se unindo, não é? E aí vão depois sendo encaminhados por inúmeros membros do cerimonial, que são alguns da hierarquia eclesiástica e outros não é? E são colocados nos seus lugares lá dentro de São Jorge, a Capela de São Jorge, né? Como vocês estavam dizendo, é muito grande, não deveria chamar capela. Mas é capela porque é a capela do castelo, não é? E tem o nome, o onomástico dos reis George, que são os hanoverianos iniciais, né? E várias pessoas já estão na capela, a capela já está bem cheia, né? Ah, sim. Inclusive a Liz Truss, né, marido? Já está lá. Já chegou também a primeira-ministra. Agora a gente vê imagens do interior da Agora a gente vê aí imagens ao vivo do interior da capela, já esse deve ser o coro se posicionando, né? Lembrando que São Jorge é o padroeiro da Inglaterra, né? Essa igreja histórica
Ela tem 45 nobres que já foram sepultados nela. Fica dentro dessa fortaleza onde está o castelo de Windsor, que é uma das residências oficiais da rainha. Foi uma das residências oficiais da rainha, considerada inclusive a casa preferida da monarca. E é para lá que o cortejo com o caixão, com Rainha Elizabeth II, está seguindo nesse momento. Esse castelo tem quase 1000 anos de história. A construção começou em 1475, isso já em relação a essa capela, que ela, olhando, ela parece muito mais uma catedral do que uma capela, mas é chamada de capela. Tem capacidade para 800 pessoas. E na cerimônia, que vai começar aproximadamente daqui a 15 minutos, ou um pouco mais, 15, 20 minutos, 800 pessoas estarão dentro dessa capela. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e, claro, já, Conexão Globo News volta com toda essa cobertura especial do cortejo da Rainha Elizabeth II a Windsor. Excelente.